Bidir. Parte 1. Férias na Espanha, 21 a 27 de julho de 2021. 22 de julho de 2021. Bem, Bidir está com vocês e os cumprimenta. E vamos, se quiserem, passar algum tempo juntos respondendo às suas perguntas e permitir que vocês se encontrem na verdade que são e que nada pode contestar. Então, ouço o que você tem a dizer, o que você tem que questionar, e te convido, como sempre, a ir além do sentido das minhas palavras, a se deixar penetrar e a se redescobrir a cada momento. Nós podemos começar. Silêncio. Elisa, vou ver se tem alguma coisa. Eu vou ao vivo. Elisa, no público também você pode comentar no chat. Se você tiver alguma dúvida, responderei por telefone. Elisa, a reabilitação sempre leva tempo. Se quiserem, vou tirar a primeira pergunta que eu vi ali, no intervalo, que não parava de voltar, porque agora há novidades nesse caos, onde há possibilidades talvez de impor isso que a gente chama de vacina aqui. Então para nós isso seria uma coisa terrível para as pessoas que estão um pouco despertas. Então as pessoas mudam de ideia e a dúvida está aí. São constantes novas pressões para ser vacinado em todos os países do mundo. Então essa é, digamos, a ordem do dia neste mundo. Vou deixar você traduzir primeiro. Tudo que te é oferecido, tudo que te é imposto no palco do teatro, está, em última análise, apenas para te pedir e para te impor uma escolha ilusória. Você não tem escolha entre recusar ou aceitar, e tudo o que acontece, em qualquer aspecto, existe apenas para impor sua autonomia e sua liberdade a você. Tudo o que acontece e o que acontece tem o único propósito de mostrar a você, contra todas as probabilidades, que a única solução é encontrar sua autonomia e liberdade em primeiro lugar. Não há liberdade de ir e vir para nunca estar sujeito a qualquer autoridade ou decisão externa. Este é para você hoje o preço da liberdade e o preço da verdade. Não há como dizer não a nada, exceto dizer não à mentira e sim ao que você é. Não pode haver nenhum acordo de alguma injunção exterior proveniente da ilusão de vida. Você ainda está pensando em uma possível solução neste mundo, e hoje você descobre que não pode haver solução que possa ser fornecida a você por uma decisão do próprio mundo. O que parece injusto, o que pode parecer ditatorial, é um convite formal, da própria cena do teatro, para te encontrar. Não busque uma solução para enfrentar esta cena teatral, não busque uma solução para o caos que está diante de você, mas olhe para dentro de você, veja que não há nada para ver, que não há nada a aceitar ou recusar. Tudo o que você precisa fazer é, novamente como eu disse anos atrás, refutar essa cena teatral, e o teatro desaparecerá por conta própria. Não se deixe seduzir por nenhuma injunção. Não se permita ser imposto a você de forma alguma, nem por concessões, nem por submissão, mas porque você é o soberano. Cabe a você reconsiderar o que pensa em relação ao que deseja, que a ilusão e a mentira lhe imponham. Então, o sim para a vida, o sim para a verdade, será a base dentro de você para a dissolução total da cena do mundo e da cena do caos. Nada disso é real. Isso tudo é um filme. É hora de encontrar a palavra fim, e o fim não pode ser outra coisa senão a alegria inefável de te encontrar. Não espere mais nada deste mundo. Não espere nada do teatro e deixe os gladiadores lutarem entre si. O palco do teatro é suficientemente iluminado para permitir sua própria dissolução, e para se encontrar em quem você é, e não projetar nada ainda, em qualquer papel ou função que seja. Há, sobretudo, por meio dessa liminar fatal, uma ordem para te encontrar, uma ordem para não estabelecer mais nenhum acordo, uma ordem para não estabelecer mais nenhum contrato com o caos ilusório que se eleva neste mundo. É hora de dizer pare.
Não se trata de uma luta ou de uma reação, mas de uma rendição total de todo desejo e de toda função, que permitirá que você não mais se alimente, não se ilumine mais, não dê mais seu poder ao que é apenas um fantasma. Todos os acontecimentos que ocorrerão em poucos dias são apenas uma forma de revolução interior, uma forma de insurreição do eterno eu contra a mentira da consciência. Isso sempre resulta na adesão à ilusão que se autodestrói em seu autoconfronto. Você não precisa chorar por nada neste palco de teatro, mas simplesmente chorar de alegria de se encontrar como é. O único fulcro, a única força, e o que é real, o que sempre existiu, é realmente ver e viver. Em outras palavras, as circunstâncias dessa cena sempre terão a mesma resolução, a de te encontrar. Você não encontrará mais nada do lado de fora que seja capaz de contentá-lo, que seja capaz de satisfazê-lo, se não for a vocês mesmos. A mera aceitação de que é assim, garante seu retorno à verdade. Não há nada para julgar. Não há nada a condenar. Há apenas para estabelecer esta constatação de que não há saída no palco deste teatro de agora em diante. É hora de encerrar o show. Você não tem que reagir a isso, você não tem escolha a não ser apenas se voltar para dentro de si mesmo. Esse é o verdadeiro alimento. É aí que reside a verdade inefável que põe fim à fraude da forma, à ilusão de todos os desejos neste mundo, bem como neste mundo. Sua facilidade em aceitar isso resultará naturalmente na facilidade de vivê-lo. Nunca houve um teatro. A criação está acontecendo. Esta é a melhor oportunidade para você descobrir que nunca vai passar. É extremamente simples. Diga sim para aquilo que é, e a aceitação acenderá a ilusão de autoridade externa, porque todos os elementos perturbadores que você vai experimentar, e olhar na superfície deste mundo, cada um deles será uma oportunidade de ser real. Enquanto houver a menor esperança dessa cena final de teatro dentro de você, você não pode reivindicar a verdade e a liberdade. Cada um de vocês tem a única responsabilidade de experimentar isso. A única insurreição não é nem a insurreição da consciência, nem a insurreição do personagem, mas a insurreição do eterno eu, finalmente forçado a se revelar diante deste mundo. É chegado o momento de acabar com o desenrolar do tempo, não por uma ação externa, mas por uma ação interna do silêncio, da interioridade. É hora de desviar o olhar das circunstâncias alucinantes deste pesadelo e ser real. Nada é verdade no que você vê. Nada é verdade sobre o que está acontecendo neste palco. Você não tem que julgar, não tem que condenar, mas agora tem que realmente se afastar disso. Não é uma fuga, nem uma renúncia, muito menos uma reação, mas o restabelecimento do real em toda a sua pureza, em toda a sua autenticidade. Cada elemento desta cena teatral mostra que nenhuma autoridade pode ser aceita, que nenhum personagem e até mesmo o seu deve ser aceito. A aceitação do que é a aceitação do real. Não viva mais com esperança, mas viva o sopro da verdade. Você não tem nada para fazer. Você não tem que decidir nada porque a verdade não é uma decisão. A verdade não é uma ação. A verdade é o que você é, além de toda a aparência, além de toda percepção e toda contradição. E é agora, assim que a decisão que você toma é apenas que é agora. Não há momento futuro, não há algo que você precise mudar. É a aceitação final, sem condição, sem qualquer transação, que você é apenas este desconhecido, fonte de amor e luz, vindo do eterno, e simplesmente por sua aceitação, isso resolve a ilusão de escolha, ilusão de desespero ou esperança. Convido firmemente a entrar em si mesmo, pois é assim que você vai passar pelo que quer que lhe seja imposto de alguma forma. Chegou a hora de dizer sim à verdade e parar de mentir. É o único ato que você deve realizar, que é um ato de silêncio que permitirá que a verdade acabe com este mundo. Acontece quer você aceite ou não.
Está além de qualquer desejo, além de qualquer história, até mesmo de qualquer decisão externa. Em outras palavras, não há lugar melhor do que onde você está exatamente, quantos anos você tem, onde você está, para fazer aquela escolha que não é. Eu já disse que quando é o momento em que você descobre que não tem mais escolha, que você se encontra, que você se reencontra, você não alimenta mais a menor interação neste mundo. E gostaria de salientar que o que hoje pode parecer para você fora do alcance, vai aparecer cada vez mais claramente com o passar dos dias no palco. Você é o soberano integral. Você é a verdade indizível, a beleza indizível que não é de nenhum mundo. O que está acontecendo neste palco é simplesmente o que está acontecendo, simplesmente o que foi decidido pelo jogo da consciência una em todos os mundos e universos, a fim de lembrar quem você é, onde está. Não há escolha, onde não há movimento, onde apenas a pura beatitude é verdadeira. Se minhas palavras não falarem com vocês hoje, as circunstâncias de seus corpos, as circunstâncias de sua família, as circunstâncias de seu país, bem como as circunstâncias do cosmos, irão forçá-los a fazê-lo. Na verdade, você é compelido à liberdade, você é compelido à verdade, não importa o que você possa replicar, qualquer coisa que você questione. Não há nada mais a dizer do que encontrar o silêncio da verdade. E tudo é feito pelo que vocês chamam de inteligência para permitir ir além dos hábitos, e além de qualquer adesão ao que está agitando o palco do mundo. Deixe os lutadores lutarem, eles vão acordar assim também. Você é amor, e é assim que o personagem vai passar por tudo isso. Este é apenas um sonho passageiro. Isso é apenas uma ilusão em sua forma mais pesada, em sua forma mais enganosa. E é isso que está acontecendo agora. Não há nada que se oponha à verdade, nenhum dinheiro, nenhuma situação, nenhuma conexão. Aceite isso dentro de você e se tornará a verdade. Agora é a hora de parar de tentar compor ou negociar na superfície deste mundo. O papel termina. Compreenda-o vivenciando, aceitando a verdade, mesmo que hoje pareça tão distante de você. Isso não é verdade. É apenas porque de alguma forma, em alguma esperança oculta, de perpetuar alguma ilusão de consciência, você ainda não está vivendo isso. Vocês têm incontáveis irmãos e irmãs, no final, incontáveis vocês mesmos, que aceitaram. Você não precisa mostrar nenhum medo, pois o que você na verdade não conhece o medo. O que você na verdade não conhece sofrimento. O que você na verdade não tem escolha. Aceite e você viverá. Silêncio. Irmão, tenho uma pergunta a pedir. Como no palco não temos escolha e não podemos mudar nada no cenário, o que motiva Abdir, o que o leva a intervir em nós? Como eu disse, apertando o botão que chamei de fim, que o comandante poderia ter chamado, acelera o filme. Você não pode realmente mudar o desenrolar da cena do teatro, mas sua aceitação da verdade literalmente consome a ilusão. Isso significa que, basicamente no nível coletivo de cada um de vocês que é o todo, você prefere tender espontaneamente a pressionar parar, em vez de avançar rapidamente. Hoje é a sua aceitação do real que você é que é o botão fim, realmente. Enquanto houver a menor esperança de perseguir o sonho, você não tem a mão livre para pressionar fim da mentira de seu personagem como qualquer personagem. E o que me move hoje, de forma diferente da minha intervenção anterior, é o que vemos claramente, a aceleração da mentira, a aceleração do filme, e que agora é hora de viver por você, e em si mesmo, que aí nunca foi um teatro. Termine a bobina e não pare. Tudo depende desse posicionamento interno. E mesmo que hoje você não viva o desconhecido e a verdade, o simples fato de decidir o que acabo de expressar põe fim a esse espetáculo mórbido.
Não sei se o exemplo é claro, mas quando digo que você é o soberano integral, significa que real e concretamente, a palavra final ou o botão final não está em nenhum outro lugar além de você. Se a cena do teatro se desenrola dessa forma cada vez mais ditatorial, é porque realmente e concretamente, você não se atreveu a apertar o botão de fim ou avanço rápido, e que o comportamento coletivo de todos os sonhadores deste mundo foi antes pressionar pausar. Vos sabeis muito bem que toda a confederação intergaláctica, que todos os povos do sonho, que todos os cetáceos que há pouco tempo vos entregaram o canto da liberdade e libertação, bem como todo o cosmos e a criação, esperam só a tua boa vontade, real e concretamente. Isso é o que você deve entender, isso é o que você deve ver, esse é o único sentido da minha intervenção. Isso está claro? Irmão. Sim, muito bom. Obrigado, Bedire. Repito que não há melhor localização do que onde você está, no personagem que acredita nisso, na consciência que acredita ser iluminada, ou no medo e sofrimento que podem permanecer dentro de você. É precisamente um pretexto para dizer sim, sim à vida e não ao simulacro, sim ao sagrado da tua presença, sim ao sagrado da tua ausência. Não há atraso, não há distância. Existe simplesmente um ponto de vista no nível coletivo que em algum lugar acredita que há uma solução no palco do teatro. Repito, não há nenhuma. Ele aparecerá para você cada vez mais claramente e mais facilmente. Isso é o que toda a criação está esperando, isso é o que vocês chamam de Nibiru está esperando, isso é o que seu personagem está esperando. Pare o pesadelo, pare as mentiras, pare a crença, pare a esperança. O homem não tem que viver de esperança, ele tem que viver de verdade. Vocês são o botão fim, vocês mesmos. Silêncio. Podemos continuar. Elisa, tenho outra pergunta, mas vai na mesma direção. Então talvez eu a deixe. Tem outro que diz, resumidamente, este talvez eu pergunte, também vai no que você respondeu, mas talvez haja. Elisa, mesmo que saibamos, e constantemente nos dizem que não somos nada deste jogo e que nada existe, é muito difícil assimilá-lo, e até poder ouvi-lo. Por quê? Porque existe o hábito, porque o homem é um ser de hábito. Porque tanto o personagem quanto a consciência têm medo do desconhecido. Aceite que você é o desconhecido, vá além de conhecê-lo, não é um problema de saber, é um problema de convicção, ou simplesmente de adesão a esse desconhecido. Esse estranho que outros chamaram de tempo zero ou momento presente, não conhece realmente nenhum mundo, não sofre de nenhuma circunstância. Não há nada difícil, apenas hábitos, apenas inconscientemente o medo do desconhecido. Isso cria sofrimento, cria distância que não existe. Você não precisa fazer nenhum esforço, é muito mais da ordem do relaxamento de uma convicção que excede toda fé, que excede toda crença. É um mecanismo íntimo para aceitar que você é o desconhecido com sinceridade. Você é o soberano, você é o real e não é a realidade de nenhum mundo. Você apenas tem que colocar isso, como eu diria, uma equação para colocar, mas não é você quem resolve a equação, mas precisamente o desconhecido que você é. E também repito que enquanto lhe parecer difícil, enquanto lhe parecer como foi dito ter problemas, enquanto for difícil para você, você não deve mentir para si mesmo, você apenas ainda acredita, por injunção inconsciente ou por adesão, a qualquer solução no palco do teatro. Nenhuma verdade pode vir do palco do teatro. Nenhuma verdade pode vir de sua consciência. A única verdade é o eu eterno que você não pode buscar, mas que você pode simplesmente aceitar lá também. A aceitação do desconhecido acaba com todas as dúvidas, acaba com todo o medo e com todo o sofrimento. Se você for honesto, se você for totalmente sincero, então você está vivendo isso. Não pode ser de outra forma. Não se culpe, não culpe sua consciência, pois você não é nada disso.
É uma decisão que acaba com a distância, é a aceitação daquilo que põe fim a toda mentira, e essa é uma resolução cada vez mais natural e espontânea. E eu repito com firmeza, que enquanto você tiver a menor esperança para alguém neste mundo, você não está livre. Você cria resistência e distância. Aceite o desconhecido e você saberá disso. Mergulhe francamente nessa incerteza de que você vive, mergulhe francamente no que lhe parece desconhecido, e você se encontrará novamente. É uma certeza total. É nessa ação final que se encontra a certeza única. Quanto mais incerto você parece, mais pressão você libera sobre si mesmo, e sobre este mundo, mais perto você se aproxima da verdade. Na verdade, você nunca foi separado dela. Na verdade, nunca faltou, é simplesmente uma omissão, um descuido. Lembre-se que não há esforço para prover, é a coisa mais simples, é a coisa mais natural, e quando você souber disso, aparecerá como é. Você não poderá mais se ignorar, não poderá mais duvidar, não colocará mais nenhuma esperança neste mundo, não terá mais medo de nada, estará na pureza e na alegria inefáveis. Já está em você. Silêncio. Como? Irmão, tenho outra pergunta. Vamos. Irmão, percebemos que neste mundo os eventos não se desenrolam da mesma forma de um país para outro. Por quê? Porque cada país tem uma história diferente, porque cada país passa por uma programação astral e telúrica, que determina as condições coletivas do povo de um determinado país. A cena do teatro, como você diz, pode até ser diferente dependendo do país, mas o propósito é exatamente o mesmo. E se você está em tal ou qual país, que pode achar mais fácil ou mais difícil do que outro, não há necessidade de fugir para esse outro país mais fácil. É também a aceitação de que você está exatamente no país certo, na hora certa, na idade certa e nas suas circunstâncias. Tudo isso serve à verdade, assim como o que é imposto a você, também serve à verdade. Não se deixe enganar pelas aparências, não confie nas circunstâncias do seu país e na sua vida. Basta fazer perguntas a si mesmo, e afirmar o que você é, esse estranho que você pode ainda não estar vivendo e que está esperando por você. Diante da verdade, nenhum vínculo, nenhuma nacionalidade, nenhuma idade pode resistir. Mas as circunstâncias do sonho que são específicas para você, de acordo com até mesmo o estado de seu corpo, e o próprio estado de seu caráter, repito, são as condições mais favoráveis para o eu eterno que você é. Não julgue nada, não pondere os prós nem os contras e mergulhe neste desconhecido. Esta é a única solução, não existe outra. E isso aparecerá cada vez mais claramente para você. Está tudo nas tuas mãos. Todos os mundos estão aí, no meio do seu peito, prontos para aparecer no palco do teatro, no cosmos. Embora pareça incongruente ou impossível para você hoje, é você quem realmente pressiona a palavra final. Ninguém mais, nenhuma hierarquia, nenhuma dimensão, nenhum pai, nenhum filho, nenhuma sociedade e nenhum país, não cabe a isso, cabe a você. Aceite e você viverá sem discutir. Silêncio. Não há tempo, não há espaço, não há dimensão, não há mundo. Existe apenas você e você não é ninguém, este é o desconhecido, esta é a verdade absoluta. Você nunca vai passar. Silêncio. Elisa, depois tenho uma pergunta. Silêncio. Antes de sair para a próxima pergunta, vou aproveitar o que o Abba disse esta manhã em uma experiência vivida comigo.
Enquanto Abba caminhava pelas dimensões, apareci para lhe dizer que isso também era cinema e lhe disse que não precisava de nenhum cinema ou cenário, que não havia nada para saber e ver, que não havia nada para demonstrar, mas simplesmente para estar no momento e que os resultados apareceriam por conta própria. Foi aí que surgiram e se espalharam as ressonâncias ágape, suas realizações naturais sem intenção e sem ninguém. É esse exemplo que você deve aplicar na cena do teatro. Tudo isso é feito sem você, deixando esse personagem lixo, deixando essa consciência mentirosa, e justamente aceitando que você não tem nada para fazer, que não tem nada a fazer em relação a esta cena do teatro ou em relação a esta consciência. Fique em silêncio, aceite o desconhecido e o botão encerrar ou avançar se ativará sozinho. O desconhecido se tornará conhecido por você, você se lembrará imediatamente de quem você é e será o mesmo para cada parte de você. Cada parte de você sendo todas as outras deste mundo, mas também de todos os outros mundos. Tem sido chamado de o fim do mito da criação, o fim do sonho e da ilusão, que na verdade nunca começou. Não há tempo, espaço, dimensão, não há ninguém. Você não é absolutamente nada do que se desenrola, você não é absolutamente nada do que está acontecendo, você é o eu eterno e o absoluto. Afirme-o e você saberá imediatamente. Você não será capaz de esquecê-lo novamente e verá o colapso desse mito. Será consumido inteiramente pelo real que você é. O mundo só se mantém com a sua adesão a esse próprio delírio, a esse próprio pesadelo. Seja honesto em reconhecê-lo, vivendo-o. Silêncio. Então você tinha outra pergunta? Elisa, sim. A grande maioria das pessoas neste mundo, eu digo a grande maioria, isso é o que eu penso, vivem um mundo ilusório e querem experimentar este mundo ilusório e estão confortáveis neste mundo ilusório. Ele não vive um pesadelo, eles têm projeções e são felizes, eles querem seguir este mundo, eles absolutamente não estão preocupados com o que estamos falando. Eles não querem ouvir porque não sentem dessa forma. O que será? Elisa, eu falo em espanhol. Bidi responde gritando bem alto. Mas não tem ninguém, o que você está fazendo? Os outros são apenas vislumbres de você mesmo. Porque você está cuidando dos outros. Porque você se preocupa com o que as outras pessoas pensam ou sonham. Você não tem que decidir por eles. Decida por si mesmo e está acabado. Ainda está considerando que existem outros. Deixe os sonhadores sonharem, eles também viverão a palavra final. Assim que você aceitar que não se sente em oposição ou contradição, aceite que todos os outros são apenas você e que estão apenas mostrando que você também está sonhando. Não há ninguém para convencer, não há ninguém para acordar. Enquanto houver essa visão ou esse pensamento, você ainda pode esperar muito tempo. Não estou pedindo que você cuide disso. Não se faça uma pergunta estúpida, volte-se para si mesmo e verá que todos os outros que vê hoje são apenas você. É a sua própria procrastinação, são as suas próprias suposições que você chama de pensamentos que o impedem de vivê-la com precisão. Chamei de indiferença divina, o comandante repetia desde o início e ainda hoje. Cuida do teu traseiro. Não há ninguém. Porque você quer persistir em ver sonhadores a todo custo, só prova que você não entendeu o que você é. Elisa, foi uma pergunta, risos. Risos. E que ainda há muitos de vocês que se distanciam ao fazer esse tipo de pergunta. Você não precisa conhecer os outros, mas assim que souber, como na pergunta anterior, não se importe senão você mesmo, você não terá ninguém para salvar. Acorde-se e tudo mais se seguirá. Mas, enquanto você está nesse tipo de questionamento, isso significa que dentro de você ainda há necessidade de experimentar a consciência e de sonhar. Tudo que você vê é só você. Não há outro.
Vocês estão um no outro, são todos os outros, mesmo aqueles que querem constrangê-lo. É você. Não se preocupe com os prós e contras, aperte o botão. Elisa. BD. Eu passo as perguntas. Mas eu entendi bem. Elisa. Ok. Mas isso é para cada um de nós. Não há particularidade ou animosidade pessoal. Pare de pensar, deixe de lado os pensamentos, não leve nenhum crédito pelo que você vê. Você está além de tudo isso. Não há carrasco. Você mesmo é seu próprio ditador. Aceite isso. Quando você dorme, você se pergunta sobre alguma vacina ou ditadura. Não. Bem, durma bem o tempo todo e você vai acordar. Não é uma foto. Você não está procurando no lugar certo. O ditador é você, o ferrão é você, e não há ninguém lá, você percebe? É um jogo de tolos, um jogo de espelhos. Todos nós simplesmente esquecemos que somos nós que colocamos os espelhos. Elisa, você tem uma pergunta? Irmã. Olá, Abdir. Olá. Irmã, cada um de nós tem mais ou menos um trabalho. Que trabalho? Falando ainda mais alto. Irmã, não faço mais perguntas. Uma atividade que você quer dizer? Irmã, sim. E daí? Irmã, então, enquanto tivermos essa atividade sem muita resistência, que tudo corra bem, isso significa que ainda devemos estar aí, neste lugar. E o que está impedindo você de pressionar o botão? Atividade ou nenhuma atividade? Irmã, bem, sim, não há resposta. Irmã, sempre podemos apertar o botão. Mas eu acho que é mais uma preocupação do personagem em não, é só isso. Irmã, não poder pagar o aluguel, não poder, isso é o que me resta um pouco. Talvez para outras pessoas também. Ainda preciso funcionar, mas sim, podemos apertar o botão. Quando você descobrir muito rapidamente que não há mais nada para alimentar, que não há mais nada para servir, que você não pode comprar ou vender, porque simplesmente não haverá nada para comprar e nada para vender, então você perceberá. As obrigações deste mundo faziam parte da aceitação do aqui e agora, de seu papel ou função que era a sua participação nos palcos teatrais, de seu teatro. Mas o que estou dizendo hoje não é um reverso ou uma contradição, mas uma adaptação para fazer você perceber que cabe a você pressionar o fim. Não tens nada mais para alimentar senão o real, e para cada um de vocês se apresentarão os momentos em que aparecerá a palavra final, e repito que, para cada um que é um mesmo, que chegou o momento em que chegou o fim da palavra. Que não há mais lugar hoje para alimentar nada a não ser o real. Quanto mais você está no real, quanto mais penetrar no eu eterno que sempre foi, menos poderá se envolver em qualquer luta ou perpetuação de qualquer coisa. Chegou a hora, dê uma olhada, viva. Não há álibi que sustente até mesmo o de realizar sua tarefa, seja ela qual for. Em outras palavras, é realmente o fim do cenário de todos. E o que você chama de momento coletivo é apenas a compreensão disso. É nisso que digo e repito que você é o soberano integral. Não existe um álibi adequado, você não tem nada a preservar. Hoje, você tem que ser autêntico, não com o personagem ou com a cena do teatro, mas com a aceitação de quem você é, desse estranho que só pede para ser conhecido e experimentado. Todo o resto então se afastará, e o momento coletivo se aproximará, e que tudo que você aparentemente ainda vive como constrangimento, é apenas um pesadelo que se afastará de você, que não terá mais razão de ser. Assim como o mundo, assim como a criação. Você é o eterno presente, você é a presença indizível e, por assim dizer, a ausência ainda mais indizível. Não é mais hora de contar histórias. Não é mais hora de contarmos nada um ao outro. O tempo é para a atualização completa do real, seja o que for que pensem dele, sejam quais forem as leis desta comédia e as ordens desta ditadura, que eu só lembro a vocês mesmos.
Aceite que você não está decidindo nada e, assim, decidirá o momento coletivo. Amor ou sofrimento, a verdade do amor ou a ilusão de sofrimento e mentiras. Todos vocês sentem isso, já dura o suficiente. Silêncio. Elisa, preciso fazer xixi. Irmã, eu entendi, Bidi, obrigada. Aproveito para encerrar sua pergunta. Olá. Você não tem que decidir nada no palco do teatro. Decida internamente, porque como você pode ter formulado a pergunta, você pode pensar que é o personagem que decide abrir mão disso ou daquilo. Irmã, um pouco mais. Seria um mal-entendido. Estou falando do que não é uma escolha, mas do que é interior, se preferir uma decisão interior. Achei que tinha sido claro, e tudo o que o preocupa hoje irá se apagar, pegar fogo e ir embora por conta própria. Não é uma decisão do personagem, porque como sempre disse, não estou me dirigindo ao personagem, não estou me dirigindo ao observador ou à testemunha, estou me dirigindo ao eu eterno que está em todos. É o eu eterno que finalmente decide se revelar. Ignore a postura de seu personagem, ignore a postura de seus pensamentos, porque você não é nada disso. Isso é o que estou dizendo. Silêncio. Minhas palavras de hoje, a intensidade com que me dirijo ao seu eu eterno, vai destruir os menores sonhos que possam permanecer. As crenças mínimas e últimas na realidade da cena do teatro é imparável. Não pode ser discutido e é vivido. Silêncio. Você me diz quando eu quebrei muito seus ouvidos. Elisa, não, gostaria de fazer xixi. Então, fazemos silêncio por 2 minutos. Quando você voltar, aproveite esse xixi para se juntar ao silêncio. Silêncio. Elisa, estou de volta. Voltei. Vamos continuar então. Silêncio. Elisa, sim, há uma pergunta. Irmão, sim, tenho uma pergunta a pedir. Podemos considerar que o momento que vivemos agora, nessas questões com Bidi, são também uma projeção que fazemos na ilusão de nos fazer despertar? Sua pergunta foi respondida. Quando eu disse que não estou me dirigindo ao personagem, que não estou me dirigindo ao palco, mas o eu eterno que sempre esteve presente, minhas palavras não são simplesmente o que se ouve, não são apenas o que se percebe, não são apenas o que é projetado na ilusão, mas que chega a tocar o real, que é o que você é. Silêncio. Essa é a resposta. Tudo que trocamos hoje teve apenas a missão final de abalar o eu eterno, de limpar o caminho para ele. Minhas palavras não devem ser compreendidas, mas vividas. Nesse sentido, atravessam todas as projeções, cruzam todos os personagens, e se dirigem diretamente ao real. Silêncio. Elisa, é uma loucura para o personagem. Quanto mais louco, mais vai explodir. Silêncio. Eu disse enquanto estava encarnado, que a busca pela verdade acabará com seu mundo. E digo, hoje, que a experiência da verdade põe fim a toda a criação, a toda a ilusão do mito da criação, e desvela o real em sua totalidade. É muito mais do que uma grande alegria ou um grande silêncio. É pura felicidade e também um alívio. Pelo que resta do caráter, pelo que resta do sonhador, vim consumir seus últimos desejos, suas últimas esperanças ou desespero, expondo você no puro real daquele que nunca passará. Silêncio. Elisa,
Sim? Irmão, uma pergunta para o Bidji. Faz sentido convidar Bidji para o nosso próprio fogo sagrado do coração? Sim, porque nesse ponto haverá uma fusão, e você verá que é tão Bidji quanto eu sou você. Ela participará do fim da ilusão de distância, da ilusão de qualquer personagem ou consciência. De fato, chegou o momento em que o fogo do Sagrado Coração incendeia o teatro. É também uma forma de premir o botão terminar, para verificar se também nunca existiu um botão. É uma fusão total no real. Assim, mesmo as ressonâncias ágape, como são chamadas por Abba, não são mais apenas uma ressonância, não mais apenas ágape, mas uma fusão total com o real. Este é também o fato, por esse mesmo fato, de apertar o botão fim. O momento, se quiserem, de anunciar a boa nova a cada um de vocês, de vivê-la no palco do teatro deste mundo como no palco de todas as dimensões. Você é um mestre. Elisa. Então, a mesma pessoa que fez a pergunta anterior, disse. Então até o ágape faz parte do jogo. Não existe nada, somos anteriores ao ágape. Claro, eu apenas disse isso. A ressonância ágape fez você experimentar o amor, ágape, mas até o amor é uma projeção. Você é o indizível. Você é tudo. E você é o nada. Você é anterior à luz. Você é anterior ao amor. E você estará após a morte. Você é o eterno que nunca apareceu e que nunca desaparecerá. Você é o indizível sem forma, sem mundo e sem consciência. É aí que reside a liberdade única e a verdade definitiva. É absoluto. É indelével. É imprescritível. E é indissolúvel. Essa é a fusão do real e da ilusão. Tal é a liberdade que não conhece nem dentro nem fora, que conhece todos os personagens e que, em última análise, não é nenhum dos personagens. A mordida, como você a nomeia, é o ato final do seu despertar. Abba disse que em última instância, e do ponto de vista do absoluto, um ponto ou nibiru, é a mesma palavra fim. Mas, como ele também lhe disse, ser saudável é mais confortável do que sentir dor. Mas saúde e sofrimento fazem parte da mesma ilusão. Você ainda tem que vivê-lo. E depende de você. Silêncio. Irmã, a única maneira de ser justa é ficar, pode repetir em francês, na porta ao lado. Elisa, a única coisa agora é nos rendermos em nosso coração do coração. Isso é possível por meio do silêncio. Às vezes, disseram a você para buscar a natureza, a companhia da natureza. Digo-vos hoje que o estado natural é o grande silêncio. Silêncio, também é hora de eu ficar em silêncio. Elisa, sim, estamos aqui há quase 2 horas. Então, sugiro que você nos encontre, Elisa. Só mais uma pergunta. Então vamos. Irmão, é realmente uma curiosidade. Bidji estará lá para a cena final? No momento do paraíso branco, no momento do casamento final, você obviamente verá, sem arrependimento e sem desejo, que você foi absolutamente todos os personagens da criação, sem nenhuma exceção. Você verá todos os mundos, no tempo de um instante imutável. Você verá todos os mundos e toda a criação, e deixará isso sem arrependimentos. Faz parte do processo. Faz parte da paz indizível. Isso faz parte do ultimate. Vocês verão por si mesmos que nunca houve tempo, que nunca houve espaço, que em última análise, nunca houve criação e que, em última análise, nunca houve destruição e dissolução. Assim é a fusão total com o real. Você verá o sonho como ele é. E você descobrirá que é o eu eterno, absoluto e indizível, que nunca nasceu e nunca morreu. É a beatitude do momento presente, a beatitude do tempo zero, onde o nada contém o tudo e onde o tudo contém o nada. Silêncio. Vou terminar esta primeira parte com estas palavras.
Chegou a hora do tempo zero. Chegou a hora do que nunca tem que vir, porque sempre presente e sempre ausente. Eu te dou a bênção do real e te digo, na última parte. Vejo vocês em breve. Todos. Te vejo depois. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Edmundo Dantes Pacheco.